te agradecer mais uma vez de estar diante de Ti na Tua presença, para Te louvar, para Te agradecer, ó Pai, render a Ti toda a honra e toda a glória que Te pertence. Pedimos a Ti, Senhor amado, que neste momento o Senhor possa visitar as nossas vidas e usar os Teus filhos que irão fazer uso do microfone, no louvor, na Tua palavra, e que nós venhamos entregar o louvor a Ti, e o Senhor venha também entregar, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem para nós, através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, que nós venhamos sair daqui, Senhor Jesus, transformados e renovados pela Tua bondade e pela Tua graça. Em nome de Jesus, traga também, Senhor amado, as pessoas que estão vindo para cá, Senhor, em paz, cumprindo de todo o mal e dando livramento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu já queria pedir para vocês que estão lá no fundo, vem para cá para frente. Vocês não gostam, né? Tem unção no fundo da igreja, não tem jeito. Ou vem para os bancos daqui da lateral, vocês que sabem. Deixa os bancos daí de trás para quem for chegando. Amém, irmãos? A gente sabe que é complicado, né? Chove em São Paulo, fica difícil para todo mundo. Chega tarde, não tem jeito. Muito lugar em São Paulo é enchente hoje. Caiu árvore, está sem luz. A gente sabe, mesmo começando 8h30 é meio complicado chegar aqui. Mas graças a Deus que estamos aqui já um povo, né? E tem pessoas também a caminho. Deus me tocava numa palavra que está lá em João 6, mais especificamente no versículo 68. É quando Pedro olha para Cristo e fala: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Interessante nisso, isso aí, a gente se atentar a isso. A gente vem um pouquinho atrás, uns versículos antes. Por que Pedro falou isso para Cristo? Jesus falava na sinagoga para um grupo de pessoas e essas pessoas, enquanto estar do lado de Jesus não custava nada a elas, simplesmente seguiam Jesus. A partir do momento que Jesus olhou para elas e disse assim: eu sou o pão da vida, e meu Pai não sei por mim, se você comer desse pão da vida, você terá vida eterna. E muitas daquelas pessoas que às vezes andavam com Jesus por aquilo que Jesus fazia, quando ele ouviu Jesus falando isso, quando ele ouviu que Jesus disse isso, talvez um deles começava a falar assim: poxa, se ele é Jesus, se ele é o Deus, se ele é isso, nós vamos ter que se submeter a ele. Mas esse é Jesus, filho de Maria, filho de José. Ele é simplesmente um carpinteiro. Como eu posso me submeter a uma pessoa dessa forma? E Pedro olhou para ele e disse: Jesus perguntou para os seus verdadeiros discípulos. Mediante a isso, as hipócritas na cabeça daquelas pessoas foram tão grandes que acabaram influenciando os outros discípulos de Cristo. Glória a Deus. E alguns discípulos abandonaram a Cristo, simplesmente por aquele discurso. No versículo 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, vindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disseram isso vos escandaliza? Às vezes nós vemos a igreja, Deus nos abençoa, a gente tem saúde, a gente tem isso. Às vezes quando Jesus pede alguma coisa para nós, a gente começa a reclamar de alguma coisa, já percebeu? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro. Isso vai necessitar da gente uma renúncia de alguma coisa, vai necessitar da gente estar mais na casa de Deus, vai necessitar que a gente reconheça mais quem Ele é. E muitas das vezes nós não aceitamos. Mas aí ele olha para Pedro e fala assim, para os outros discípulos, e fala: e vocês? Vocês vão querer se retirar também?
da vida. Se só em Ti, se é só nesse pão que nós podemos viver, se é só comendo esse pão que nós podemos ter vida, para onde nós iremos? Que caminho nós vamos tomar se não for o Teu, se não for em Ti? E muitas das vezes nós negamos a Cristo, muitas das vezes nós colocamos as nossas vontades, os nossos querer na frente daquilo que verdadeiramente é aquilo que nos sustenta, que é Jesus, o pão da vida. Que nessa noite nós podemos falar igual a Pedro, não sermos igual aos outros discípulos que o abandonaram por causa de um discurso aparentemente duro. Quando não te agrada, ele é duro. Quando te agrada, tranquilo. Mas muitas das vezes seguir a Cristo quer dizer renúncia. Seguir ao Evangelho quer dizer renúncia. Evangelho é renúncia. Você tem que renunciar a muita coisa aí fora para você estar aqui dentro hoje ouvindo eu, o Jonathan cantar, daqui a pouco o Bruno pregar. Ouvir Deus falar com você, você tem que renunciar a muita coisa. E muitas pessoas às vezes não renunciam mais isso. Vêm à igreja, mas automaticamente eles só vêm à igreja, não seguem a igreja. Vir à igreja é muito fácil. A última vez que eu preguei aqui, eu falei, entrar na igreja é muito fácil. É igual aquele ditado popular. Por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta. Por que ele saiu? Porque ele entrou. Poxa, mas está me chamando de cachorro? Não, não estou chamando ninguém de cachorro. Já que muitas das vezes nós entramos na igreja por entrar na igreja. Nós viemos à igreja por vir à igreja. Nós não renunciamos às nossas vontades. Ah, mas eu sou crente, eu vou na igreja no domingo, eu venho no Quinta Jovem, eu venho na mocidade, eu faço os trabalhos aí, mas será que verdadeiramente você está se alimentando do pão mesmo da vida? É muito difícil, mas vale a pena. E o único caminho que nós temos que seguir, o único alimento que nós temos que nos alimentar é Cristo, o verdadeiro pão que desceu do céu. Amém? Vamos louvar a Deus junto com o Jonathan. Graças a Deus, amém? Amém? Meu irmão, vocês têm que estar olhando. Quem está na prova que hoje sou eu. A banda. Nós vamos adorar a Deus, amém? Amém. Ele é digno de honra e de glória. Então, como nós não temos bateria aqui hoje, vou precisar muito da mão de vocês. Quem está com a mão boa aí? Que assim seja. Amém. Eu preciso que vocês batam palma no mesmo andamento que eu estou fazendo aqui agora. Ajuda aí, Lucas. A canção é muito conhecida de vocês. Eu precisaria de ajuda, amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sobre você. A sua mão, seu poder sobre mim. Nos céus abertos hoje vou contemplar o amor excedente. Eu quero ver o seu poder, a sua glória e o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome. Eu quero ver a sua glória.
gosta de Deus, aplauda o Senhor. Quem aqui tomou chuva hoje? Quem tomou chuva para chegar aqui? Tomou, né, querida? Eu também. Achei que ia chegar aqui com a camisa molhada. Mas na Zona Leste está chovendo, que é uma região abençoada, ela transformada está. A Zona Leste é a parte mais abençoada de São Paulo. E aqui não choveu, eu cheguei em casa, ninguém estava molhado, não aconteceu nada comigo, só comigo. Mas glória a Deus por isso. Pode tomar seu lugar, sente-se aí. Eu vou oferecer uma canção. Talvez você não conheça no primeiro momento, a presença é tudo para mim. Danilo, hoje eu vou provar o Danilo naquele pregador do meio retrasado. Trouxe as letras ali para ele. Essa canção é de um irmão nosso chamado Israel. Aqui no Brasil quem canta é um dos seus pais, não lembro qual dos dois. Mas eu já ouvi essa canção, mesmo sem entender direito o que o cara estava cantando. Deus falou muito comigo, por quê? Na ocasião eu estava me sentindo muito sozinho. Não sei se você já sentiu isso, mas de ter muita gente em volta e se sentir sozinho. Só que as pessoas aí no mundo, quando elas passam por isso, elas se desesperam. Mas nós temos Jesus. E aí eu fui correr para o meu Jesus. Fui contar para ele o que eu estava sentindo. E cliquei em um vídeo, eu não sabia que eu estava cantando essa canção. Deus falou tremendamente comigo. E naquele momento eu descobri de quem eu preciso para ser feliz, de quem eu preciso para alcançar sucesso nos meus planos, de quem eu preciso para conseguir sorrir. Eu não sei se você está com seu coração quebrantado, você tem feito planos. E as pessoas não têm abraçado os seus planos, não têm incentivado você, não têm motivado você, muito pelo contrário, elas têm dito que você não vai conseguir, que você vai perder, que você vai ser envergonhado. Mas eu quero te dizer que tudo que você precisa é a presença de Deus. Porque ela é tudo para você. Então eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar. E diga que ele é tudo para você, mas fala com ele. Eu não sei como foi o seu dia pode ter sido atribulado, correndo, trabalhando, tentando pegar o ônibus, tentando entrar no metrô, tentando não se molhar, tentando chegar aqui no horário, e você não teve tempo de falar com Deus ainda. Você precisa dizer, Senhor, Tu és tudo para mim. A Tua presença, Senhor, é tudo que eu preciso. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso nem mesmo de amigos, Pai. Eu só preciso da Tua presença, Deus. Fala com ele. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável és. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte nunca secará. Diga a sua presença. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. Cante sua presença. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença
Deus.
presença nunca falhará. Aleluia. Mesmo se as portas se fecharem, a presença nunca falhará. Mesmo se os olhos se fecharem, o seu plano não se acaba. Mesmo se Deus duvidarem, a sua vontade nunca falhará. Mesmo se nós duvidarem, Deus, eu continuo a acreditar. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. Essa não é possível. É isso que vai acontecer no Espírito Santo. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo que você precisa. Oh, bendito seja o teu Os homens vão orgulhar de você, vão rir dos seus sonhos, vão te perguntar por que você veio neste lugar, o que você vai fazer lá, não tem nada lá para você, para se enganar, para se enganar. Você não fez nada por você, porque você continua indo, porque você ora, porque você clama, ele nunca respondeu. Ele te diz: eu nunca te adorei. Mesmo quando você pensa que está sozinho, eu nunca te adorei. Eu sempre estou ali. Eu sempre estou ali. glória a Deus. Chama a sua presença. Obrigado, Pai. Chama a presença que anda no seu lado todos os dias. Chame por Jesus. A presença de Deus é real. Muito mais real do que você imagina, muito mais real do que você pensa, sabe? E quando você duvida do poder de Deus, da presença dele, ele se vê obrigado a te testar. E às vezes você entra na prova e fala assim: o que está acontecendo? Só tira lá do bebê. Pega a Bíblia. A prova eu sinto como uma forma real de Deus falar: ei, olha para mim. Ei, dá um tempinho, senta aqui comigo. Porque quando tudo vai bem, a gente vai tocando. Tudo bem. Vou jantar no Outback no sábado. Vou para o parque no domingo de tarde. Vou assistir o jogo do Corinthians. Como está tudo bem, eu vou lá na arena para assistir. Não vou nem assistir até porque eu estou podendo. Aí o irmãozinho te liga: irmão, uma vigília lá das 10 da meia-noite. Eu posso até chamar ele. Fala: ô irmão, me ajuda aí. Deixa o carro na rua. Vou pagar o carro.
presença dele. Mas eu quero te dizer que você não precisa ser provado para ir para a presença de Deus, porque está do seu lado. Você só entra no médico quando você está doente. Você só entra na escola ou do professor quando você tem uma prova, ou quando você tem alguma necessidade, né? Você só entra na empresa quando está chegando a hora de receber, está chegando agora, né, gente? Dando glória aí, eu estar na igreja, né? Você só lembra nessas horas. Mas Deus não. O crente tem mania de só lembrar de Deus quando precisa de milagre. Preciso de um milagre, eu estou com alguém doente, eu estou precisando de alguma coisa. Aí eu me lembro de Deus. Mas Deus não quer só aparecer para você quando um milagre precisa acontecer. Ele é um Deus do cotidiano, ele é um Deus do dia a dia, ele quer estar com você, ele quer que você converse com ele quer sentar na mesa com você quando você está alegre. Sabe aquele momento de satisfação quando a língua disse sim para você? Deus, você está ali, velho. Você entendeu? Aquela hora que você compra aquele tênis vermelho, o Cleber não está aqui, mas eu vi ele ganhou um tênis vermelho esse dia. Ele quer estar ali, ele quer participar dos detalhes, daquela coisa pequena que você acha que ele não está ligando, ou que é tão pequeno que você acha que você não se lembra dele. Ele quer participar de tudo. Então convida a Deus para participar da sua vida antes que você seja provado, querido. Porque de um jeito ou de outro, quando você é escolhido por Ele, Ele te chama. Eu vou louvar Deus com hino, é o último, né, Lucas? Para vocês não dormirem na cadeira. A bateria ajuda muito, né, Bruno? Não tem bateria, tem embaixo. É meu hino nacional. Eu pedi para o Danilo separar outro, eu trouxe outro, mas eu não vou cantar esse hino aí, Danilo. Eu vou louvar Deus pelo que eu louvo sempre aqui. Não sei porquê, mas eu estou sentindo. Eu como no meu coração, vou louvar Deus com esse hino, então eu vou louvar Deus com esse hino, amém? Mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero, e o que mais quero é estar mais junto a ti, derramar bem de ti os meus desejos. Nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Abra o meu coração. Essa é a minha oração. Te convido a orar Deus comigo. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero, e o que mais quero é estar mais junto a ti, derramar diante de ti os meus anseios, a minha esperança.
presença, que abriu seu coração essa noite. Você se esforça um pouquinho agora. Eu também tenho problemas. Assim como você, eu também tenho problemas. Mas você veio aqui essa noite para adorar o Senhor. Cuide do que é dele, ele cuida do que é seu. Se preocupe em adorar o Senhor. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Eu abro meu coração. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o caminho que deve seguir. Mas deixa eu te tocar como eu quero. Abra o seu coração. Ele está te procurando para te curar, para te ensinar o caminho que deve seguir. Deixa ele te tocar essa noite, como ele bem quiser. Abra o seu coração. Feche seus olhos aí. Já estou terminando, mas antes eu quero orar a Deus junto com você. Aleluia. Senhor Jesus, nós te servimos porque tu és o Deus do impossível, porque tu és o Deus de milagre, porque se sacrificou por nós, porque nos amou primeiro. Nós te servimos e te adoramos, porque nós dependemos de ti, Senhor. Nós sabemos, Deus, que tu não precisas de nós. Nós sabemos que somos como pó, como cinza, como um grão de areia numa praia. E mesmo sendo tão insignificantes, o Senhor se sacrificou por nós. E nós agradecemos, Pai. E nós te devemos, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós te devemos, Senhor, a nossa vida. Nós te devemos, Senhor, a nossa história. Nós te devemos, Senhor, a nossa família. Nós te devemos, Senhor, a nossa saúde. Nós te devemos, Senhor, até mesmo o direito de sonhar. Porque graças ao seu sacrifício, nós chegamos até aqui. Nós precisamos de ti. Nós dependemos de ti, Senhor. É isso que essa canção traz aos nossos corações. Que nós dependemos de ti. Que isso esteja claro no seu coração. Que você depende de Deus. E que realmente Ele não precisa de você. Nós precisamos dele. E o que nós estamos fazendo aqui essa noite é muito mais do que nós merecemos. Louvar a Deus é muito mais do que nós merecemos. Dizer que somos filhos dele para todos que estão aí lá fora andando é muito mais do que merecemos. Acordar hoje de manhã é muito mais do que você merece. Você sabe disso. Então limite-se a adorar o Senhor, porque Ele, por misericórdia, vai te abençoar. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graça e paz.
Graça e paz. Amém. Graça e paz. Amém. Graça e paz. Amém. Isso os caras jovens, meu. Amém. Amém. Isso que é tudo novo. Imagina se fosse tiozão, né? Os tiozão tá dando mais. Tem mais vigor que nós, né? Bom, talvez nós viemos aqui hoje porque passamos talvez um dia um pouco atribulado, talvez passamos com a nossa mente um pouco perturbada. E quando estava cantando a canção que a presença de Jesus ela é tudo para mim, ela é tudo que eu preciso, nós começamos a entender que se nós entendermos, precisamos entender que se nós entendermos que só precisamos da presença de Jesus, não precisamos mais nada nessa vida. Sabe quando o problema bate de frente com você, bate de frente à sua porta, quando as dificuldades dos dias a dias estão ao seu redor, quando você talvez chega na sua casa, você bate de frente com a sua mãe, com seu pai, ou talvez você tem vários problemas de relacionamento em sua faculdade, ou talvez você tem vários problemas de relacionamento na sociedade, porque falta a presença de Jesus. E nós não conseguimos entender isso. Talvez nós temos problemas de relacionamento dentro da igreja, e às vezes a gente não consegue entender porque que aonde eu piso nada dá certo. O que eu tento fazer eu não consigo obter êxito, não consigo obter sucesso. Falta a presença de Jesus. Talvez você recebeu várias promessas. Aquela famosa profecia, né? Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Talvez você já deve ter escutado isso. Desde o ventre da sua mãe eu já te escolhi, eu já te chamei. E eu acredito nisso. Eu acredito que Deus te chamou, que Deus nos chamou. E às vezes Deus te faz várias promessas que você deve trilhar um caminho. E você talvez está aqui hoje, já trilhou esse caminho no seu modo de pensar. Já estou há tanto tempo na igreja, já estou há tanto tempo servindo ao Senhor Jesus. Já deveria estar longe, porque no meio do caminho nós se perdemos. No meio do caminho nós fracassamos, no meio do caminho nós queremos parar. E nós paramos, essa é a realidade. E essa canção falou muito forte ao meu coração. E eu comecei a refletir e falar assim com Deus: Deus, eu não te sirvo da maneira que eu te devo servir. Eu não busco o Senhor como se deve buscar. Eu não amo Jesus como se deve amar. Eu não faço nada para que possa agradar, preencher a responsabilidade que Cristo colocou em nossos ombros. Nós achamos que vir para o culto é simplesmente nossas mãos, aceitar o Senhor Jesus Cristo, participar talvez de algum departamento dentro da sua igreja e vivermos essa vida. Amar a Jesus é espalhar. Eu preciso espalhar Jesus. Nós precisamos espalhar Jesus. Se nós entendemos que a presença de Jesus ela é tudo, verdadeiramente, como cantamos esta noite, se nós entendermos isso, irmãos, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você não irá sentir um vazio no seu coração. Você irá conseguir bater de frente com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades. Você vai entender que quando vier a tempestade de aprovação, você vai dizer: Senhor, tua presença é tudo para mim. Sua presença, Jesus, é tudo para mim. Se não fosse o amor de Cristo, onde estaríamos? Não somos merecedores de nada. Nós somos merecedores da graça que Deus nos deu. Estamos debaixo dela até hoje. Abre a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 12. Você talvez está aqui, você talvez nunca entendeu qual é o propósito de você estar dentro da igreja. Talvez virou um hábito. Nós vemos hoje que será que o povo de Deus serve verdadeiramente Jesus? Ou será que o povo de Deus ficou tão religioso que virou um costume, virou um hábito de vir na igreja? Eu preciso renovar a minha vida.
Eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso trazer para a minha mente de Cristo. Olha o que Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele está dizendo assim, rogo-vos, pois, irmãos. Quando ele diz irmãos, ele está dizendo para nós cristãos. Ele não está dizendo para as pessoas que estão lá fora, para as pessoas que ainda ouviram falar de Cristo, mas não conhecem a Cristo. E quando ele diz rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, ele está querendo dizer pela misericórdia, pela graça que Deus te dá todos os dias, pelos livramentos que Deus te dá todos os dias, pela saúde, pelo alimento, pelo trabalho, pelo sustento que Ele tem te dado todos os dias. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E quando eu fico refletindo nesse versículo aqui, eu começo a imaginar que tipo de culto que nós estamos oferecendo a Deus. Nós viemos para a igreja porque somos simplesmente religiosos, simplesmente porque gostamos, ou simplesmente porque os nossos pais obrigam, ou simplesmente porque eu tenho alguma função dentro da igreja, porque eu sou músico, ou porque eu tenho algum cargo, ou porque eu tenho alguma coisa. Será que é por isso que eu venho para a igreja? E esquecemos de apresentar a Deus nosso sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? No Antigo Testamento, quando se ia adorar a Deus, tinha que ter um sacrifício. E a Bíblia diz no Antigo Testamento que o sacrifício ele não poderia ter defeito algum, para que Deus pudesse receber aquele sacrifício, para que Deus pudesse receber aquela adoração. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós, no nosso dia a dia, nós esquecemos de Jesus Cristo. No nosso dia a dia, nós vamos lá para fora, vivemos nossa vida no dia a dia e esquecemos, e só entramos na presença de Deus e olhe lá, male entramos na presença de Deus. Porque às vezes a gente olha esse lugar aqui como um ponto de encontro, ou a gente olha esse lugar aqui simplesmente como alguma função que eu tenho que exercer, alguma coisa que eu tenho que fazer lá, eu preciso estar lá, porque senão vão ligar os irmãos aí, vão começar a ligar, me encher o saco, porque eu sumi da igreja, porque eu não apareci mais, aí os irmãos vão começar a fazer visita na minha casa, vão começar a ficar mandando um monte de WhatsApp, perguntando se está tudo bem, aquilo, outro, e assim vai. Que tipo de culto estamos oferecendo a Deus? Que tipo de culto nós estamos oferecendo ao Senhor? Será que o nosso culto é verdadeiro? Será que nós viemos para a casa de Deus com sinceridade porque nós queremos amar Jesus Cristo? Nós não temos que vir na igreja porque o pastor manda, porque o líder manda, porque o pai ou a mãe manda. Nós temos que vir para a igreja, entregar o nosso culto racional, nosso verdadeiro culto a Deus, nossa verdadeira adoração ao Senhor, porque nós amamos a Cristo. Aleluia. Eu tenho que vir para a igreja porque eu amo Cristo. Eu não tenho que vir para a igreja simplesmente por uma obrigação, simplesmente por um hábito, simplesmente por uma religiosidade. Eu tenho que vir aqui para entregar a minha adoração sincera ao Senhor. Eu tenho que vir porque o amor de Cristo é todos os dias incondicional. O amor de Cristo ele nos alcança todos os dias. O amor de Cristo nos livra de todo o mal. O amor de Cristo é que nos abre portas. O amor de Cristo é que nos dá saúde. O amor de Cristo é que nos traz cuidado, nos traz sustento, nos traz paz, nos traz descanso. É por esse motivo que eu tenho que vir à casa do Senhor, simplesmente por amor a Cristo. E mesmo se Ele não fizesse nada disso, eu deveria estar aqui na casa dele, porque só o sacrifício dele já justifica muito. Fomos justificados pela morte de Cristo na cruz do Calvário. O que nos motiva a estar na igreja? O que nos motiva a estar na presença de Deus? Ser cristão
cristão não se resume em 2 horas de culto. Ser cristão não se faz você estar aqui todos os dias. E quando falamos de sacrifício vivo, é sacrificar o nosso eu, sacrificar as nossas vontades, sacrificar o nosso desejo. Eu não posso viver lá fora uma vida cheia de pecado. Pecado até tá bom, porque pecado todo mundo peca, irmãos. Não estou sendo hipócrita aqui, não. Eu sou o mais pecador aqui. Eu me titulo mais pecador, porque eu peco todo dia. Mas eu não posso viver uma vida de fornicação, eu posso viver uma vida de adultério, eu não posso viver uma vida de mentiras, eu não posso viver uma vida que prejudica o próximo, eu não posso viver essa vida. E depois vir aqui e cantar: oh Jesus, oh Jesus, Sua presença é tudo para mim. Não adianta. Aí Jesus olha assim e fala: pô, a presença, ele está cantando lá, ó, que a presença dele é tudo para mim. Vamos imaginar aqui, vamos fazer uma alegoria aqui, ó. Aí ele está imaginando que a presença dele, ele está cantando lá embaixo, que a presença dele é tudo para, que a minha presença é tudo para ele. Mas a presença dele só é aqui dentro. A presença dele só é em 2 horas de culto. O sacrifício vive lá fora. Quando você está na faculdade, no metrô, no ônibus, na sua casa, no seu trabalho, quando você está no relacionamento com seus amigos, no seu casamento, a presença de Deus tem que estar lá. Aí nós não entendemos por que a nossa vida está uma bagunça. Nós estamos embaraçados com tantas coisas nessa vida. Salomão, preocupado com tantas coisas, em querer aumentar o reino de Israel em riquezas, poder, ele começou a se embaraçar com tantas coisas da vida que a presença de Deus, ele começou tão bem. Salomão começou tão bem, fazendo cultos ao Senhor, oferecendo sacrifícios a Ele. Mas no tempo do decorrer do seu reinado, ele começou a se embaraçar com tantas coisas da vida, que ele começou a deixar a presença de Deus de lado. E é assim que nós começamos. A gente acha que uma coisinha só não faz problema, uma coisinha só não faz mal. Nós estamos em uma época que o povo quer uma coisa mais light, o povo quer uma coisa que agrada mais eles. Nós estamos em uma época que os pastores querem ver as igrejas cheias, e que porque quer trazer sermões que agradem as pessoas, esquecem de pregar Cristo. Eu ouvi uma frase, e isso é verdade, é: igreja cheia e corações vazios. Igreja cheia, coração vazio. E sabe quem é o maior culpado de tudo isso? Sou eu e você. Porque a gente olha tanto o líder, porque a gente segue o que o líder manda, mas a gente não vai buscar o conhecimento. A gente segue o que as pessoas mandam aqui na frente. Eu estou falando aqui com você hoje, talvez você está dizendo: pô, ele está certo. Ou talvez você está dizendo: só está falando besteira, só está falando baboseira. Eu estou concordando nada com o que ele está falando, mas é a visão dele, o pensamento dele. Mas eu quero te dizer: busque conhecimento. Talvez a sua vida está desse jeito, fica numa roda aqui, ó, em círculo, roda, passa 10, 20, 30, 40, daqui a pouco você está desanimado na igreja. Aí lá vamos nós visitar os crentes velhos, né? A gente chama de crente velho, é os crentes que dá para amar. Vamos lá visitar os crentes velhos. Os caras estão tudo desanimados, vamos lá. Vamos lá visitar o Brunão, o Brunão está desanimado. O Brunão já não está vindo mais. Vamos lá visitar o Bruno. E nós viramos mendigo espiritual, porque estamos com fome da palavra. A nossa alma está com sede, a nossa alma está com fome, só que eu não me alimento. Eu espero alguém trazer o alimento para mim. E às vezes o alimento não é bom, o alimento está estragado. Às vezes o alimento não estou conseguindo fazer digestão com ele, e eu engulo ele. Aí eu fico dentro da igreja julgando todo mundo, eu fico dentro da igreja murmurando contra Deus, eu fico dentro da igreja vendo defeito em tudo. Mas por quê? Quem é o culpado de tudo isso? Porque nós não buscamos conhecimento. Eu espero alguém que conheça e me traga o conhecimento, e eu acredito no que ele fala. Em nome de Jesus, busque conhecimento. Como disse o Jonas, comece a ter relacionamento com Cristo, comece a ter diálogo com Cristo.
Você espera que as pessoas orem por você. Eu espero que as pessoas orem por mim. Só que eu não oro. Eu espero que alguém me entregue algo, mas eu não vou buscar algo. Eu espero que alguém faça alguma coisa por mim, mas eu não quero fazer nada por ninguém. Eu quero que todo mundo me ama, mas eu não amo ninguém. Eu quero ter amizade com todo mundo, mas eu não quero ter amizade com ninguém, eu quero ficar reservado. Embora as pessoas querem ter um relacionamento, talvez você está sentindo um pouco fora da realidade, porque nós vivemos em nosso mundo. No versículo 2 diz assim, ó: e não conformeis com este mundo. Que mundo que é esse aqui que o apóstolo Paulo está dizendo? Com o seu mundo, com o meu mundo. Depois é com o mundo lá fora. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E não vos conformeis com este mundo. Que mundo que eu e você estamos vivendo? Qual é o seu mundo? Talvez você se feche nele. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é o culto que você está oferecendo hoje aqui para Deus? O que te motivou a vir hoje no Quinta Jovem? Eu vou lá para ver a galera, vou lá para bagunçar. Embora não tem tanta galera assim, né? Mas está com um público bom. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo, quando ele disse isso, eu vou repetir, ele não disse para as pessoas que estão lá fora, ele disse para nós aqui dentro. Não basta você passar nas águas, aceitar Jesus Cristo, passar pelas águas e depois você achar que está tudo bem. E você achar que agora já aceitei a Jesus Cristo. Eu lembro quando a gente foi fazer evangelismo de rua e você perguntava para as pessoas: você quer reconhecer o Senhor Jesus Cristo? As pessoas diziam assim: mas eu já aceitei, já até passei pelas águas. Por quê? Porque não tem pessoas que ensinam, não tem pessoas que estão preocupadas com as pessoas. Simplesmente nós batizamos as pessoas e o pós-batismo a gente encosta as pessoas. Nós não explicamos para elas o que é o Evangelho, nós não explicamos para elas o que é servir ao Senhor Jesus Cristo, o significado de tudo isso. E é o que eu digo para você hoje: talvez você veio aqui e nunca entendeu o motivo de você estar na igreja. Talvez você nunca entendeu isso. Talvez você veio aqui hoje por um hábito. Na igreja de domingo, quando você vai, simplesmente por um hábito. Procure começar a entender Jesus Cristo. Procure começar a entender o sacrifício dele. Procure procurar entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Deus, o desejo de Deus é que nós sejamos igual ao Senhor Jesus Cristo. Impossível de acontecer, é muito difícil para nós. Mas é o desejo de Deus, você sabia disso? Quer que nós sejamos igual a Cristo. Para sermos como Jesus é necessário termos o nosso caráter e a nossa conduta transformada. A imagem de Deus em nós foi corrompida pelo pecado. Paulo nos ensina que a nossa transformação é realizada pelo Espírito Santo, na medida em que vamos experimentando a presença de Deus em nossas vidas. Ele diz lá em 2 Coríntios 3,18:
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo está dizendo que o crente não deve ter sua mente e o seu caráter moldados conforme as ideias e os valores do mundo. Por isso que no versículo 2 ele diz: não vos conformeis com este mundo. E nós andamos conforme o sistema do mundo. E nós temos que separar, nós temos que ser separados desse outro. Quando você não se conforma com o seu mundo, você começa a querer mudar o seu caráter, você começa a querer mudar a sua conduta. Você começa a querer primeiro mudar você, para depois querer mudar o outro. Por isso que a renovação da mente começa aqui, em nós. Começa em nós. Para depois você querer mudar alguma coisa e querer fazer algo por alguém lá fora. Renovação da mente nos traz transformação de um padrão mudando para outros segundo a vontade de Deus. Então nós mudamos de um padrão, saímos de um padrão mundano e passamos a entender qual é a vontade de Deus. É isso que é renovação de mente. Você talvez nunca entendeu qual seja a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você nunca entendeu isso. Nós vivemos conforme os nossos próprios propósitos. Nós vivemos conforme o nosso próprio objetivo, as nossas próprias metas. E às vezes a gente começa a se embaraçar igual Salomão. Começa a se embaraçar com tanta coisa nessa vida, com tanta coisa. E nós nunca perguntamos para Deus qual é a vontade dele. Por isso que nós damos tanta cabeçada nessa vida. Por isso que nós ficamos desanimados tão fácil. Por isso que nós passamos a criticar tudo. Por isso que nós não conseguimos nos relacionar com Deus. Por isso que nós não conseguimos ter diálogo com Jesus Cristo. Precisamos mudar o nosso caráter. Não pensa você que é que Deus que vai mudar você. Não pensa que para renovar a mente é Deus que vai mudar a sua mente. Não. Essa obrigação é minha. Somos nós que temos que começar a renovar. Somos nós que temos que começar a entender que Jesus Cristo é o caminho. Que só Jesus Cristo é a verdade. Que só Jesus Cristo é a verdade. Fique de pé. Não comece a vir para a igreja. Não comece a vir para os cultos para oferecer a Deus um culto de qualquer jeito. O que eu acho engraçado é que nós temos responsabilidades lá fora e nós cumprimos com elas. Eu chego no horário do trabalho. Eu chego talvez no horário na faculdade, embora você possa chegar ao horário que você quiser, mas talvez você é estudioso, você quer chegar no horário da faculdade. Só que com a casa de Deus a gente fica tão relaxado. Para Jesus a gente começa a entregar um sacrifício cheio de defeito. Para Jesus a gente começa a entregar qualquer coisa. Para Jesus a gente pode deixar por último, eu posso abrir mão de tudo. Quando as coisas começam a apertar e eu começo a ficar sem tempo, a primeira coisa que eu abro mão é da igreja. 2 horas do meu dia está me fazendo falta, eu não vou mais no culto porque eu consigo fazer o que eu tenho que fazer. E Jesus Cristo vai ficando por última opção em nossas vidas. Cristo já não guia mais as nossas vidas. Precisamos amar mais Jesus.
pelo menos tentar retribuir um pouquinho do amor dele, que ele teve por nós. Só que para fazer isso eu preciso começar primeiro a entender quem é Jesus. Eu preciso entender. Não espere as pessoas te trazerem conhecimento. Busque conhecimento. Busque o conhecimento de ser um cristão. Busque o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Busque o conhecimento do sacrifício dele. Qual o propósito de tudo isso? Qual o motivo de você vir ao mundo? Qual é o motivo de você vir ao mundo? Comece a entender isso. Nós temos que parar de começar a querer viver uma vida egoísta. Egoísta no sentido que Jesus está fora, né? Não é egoísta de você pensar só em você mesmo, embora seja também. Mas um ponto mais pecaminoso que a gente comete é excluir Jesus Cristo da nossa vida. Nós achamos que somos cristãos, estamos aqui dentro, mas a gente não é cristão, porque oferecemos ao Senhor Jesus Cristo um culto de qualquer jeito. E quando você começa a oferecer a Jesus um culto, e o culto ainda não é perfeito, é um culto com defeito, porque começamos a oferecer um culto cheio de problemas. Porque eu só venho para a igreja por interesse. Eu só venho na casa de Deus porque Cristo pode fazer algo por mim. Eu só venho à casa de Deus para ajudar os meus problemas para Jesus, simplesmente para isso. Por isso que ficamos tantos anos sem receber uma bênção de Deus. Por isso ficamos tantos anos sem ter uma mudança de vida. Porque eu só peço, mas não quero entregar nada a isso, Jesus. O que estamos fazendo de Jesus? O que estamos fazendo de Jesus? Não adianta queremos espalhar Jesus sendo que Ele está excluído da minha vida. Não adianta eu querer espalhar Jesus se Ele já não guia mais a minha vida, se Ele não está mais na direção da minha vida, dos meus pensamentos. Não adianta eu querer servir Jesus, querer espalhar Jesus, se eu não amo o próximo, se eu não amo nem Ele mesmo. Como podemos dizer que amamos Jesus se não amamos o próximo? Como podemos dizer que amamos Cristo se não queremos ajudar pessoas? Como queremos dizer que amamos ao Senhor Jesus Cristo se eu não faço nada por ninguém? A depressão, ela foi intitulada a doença do século. Nós vemos tantas pessoas dentro da igreja deprimidas. Pessoas que estão há tanto tempo na igreja, e não quiseram buscar conhecimento, simplesmente aprenderam daquela maneira e seguem daquela maneira. E quando lá na frente você mais precisa de Jesus, você começa a ver que você passou a sua jornada toda cristã e não andou com Jesus. Aí quando lá na frente você mais precisa dele, depois de 10, 30, 40, 50 anos, seja o que for, você sente que lá na frente tudo que você fez, você achava que era o certo e não era. Porque nós viemos para a casa de Deus e oferecemos um culto a Deus de qualquer jeito. Comece a trazer a adoração na frente dos seus problemas. Comece a trazer o amor a Jesus Cristo na frente dos seus problemas. Comece a trazer a sua adoração na frente de uma obrigação. Eu tenho que estar lá porque estou sendo obrigado a estar lá. Eu tenho que estar lá porque eu tenho um cargo, porque eu tenho alguma coisa a fazer. E às vezes a gente tem tanta coisa para resolver que a gente fica mais fora da igreja do que dentro. E nós só temos 2 horas, talvez no domingo, vamos dizer assim, que é os cultos oficiais das igrejas. Temos só simplesmente 2 horas para oferecer a Deus um culto vivo, santo, verdadeiro, e não oferecemos a Ele. E queremos ser abençoados, e queremos receber bênçãos, e queremos mudar pessoas. Só que com essa nossa atitude não iremos conseguir. Cristo nos convida hoje a transformar a nossa mente, a renovar a nossa mente e começar a trazer a mente de Cristo a nós. Sua presença
seu coração verdadeiro, diga isso para Deus hoje. Comece a ter diálogo com Ele. Nós estamos dizendo hoje, meu Jesus, como eu estou tão falho contigo, Jesus. Oh Jesus, como eu estou tão distante da sua presença. Há tanto tempo você não sente a paz, há tanto tempo você não sente a alegria do seu coração. Há tanto tempo você não consegue falar com Cristo, você não consegue dialogar com Ele. Começa a trazer a presença de Jesus para dentro de você. Sua presença é tudo para mim. Aleluia. Sua presença é tudo para mim. Sua presença é tudo para mim. Sua presença, Deus. Sua presença. Isso, seja sincero diante de Deus. Sua presença, Deus, é tudo, Deus. Sua presença é tudo para mim. Não existe Deus. Não existe Deus como o Senhor. Toda beleza não parece. Nada neste mundo satisfaz. És a fonte nunca secar. Sua presença, sua presença. Comece a clamar por socorro, comece a clamar por este nome. Sua presença é tudo para mim. Oh Jesus, sua presença é tudo. Oh Pai, nós clamamos a Ti hoje, Senhor. Nós clamamos e exaltamos o nome, Senhor Jesus, porque o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor Jesus é quem entregou a sua vida por nós, Pai. Mesmo sem merecer, Senhor. Mesmo sem merecermos tanto amor, tanta graça. Mesmo sem merecermos o teu sacrifício vivo, Pai, na cruz do Calvário. Por nós, Senhor. Queremos Deus te pedir perdão, Senhor, esta noite, Deus, por estarmos, Senhor, tão distante da Tua presença, Pai, por não, Senhor, te amar, Senhor, da maneira que devemos amar, por não, Senhor, te buscar, Senhor, da maneira que te devemos buscar a Tua presença, a Tua face.
Pedimos falta, Senhor, a tua presença, Senhor, nessa noite. Nós clamamos a ti, Senhor Jesus, para que a tua presença, Senhor, possa estar sobre as nossas vidas. Que a tua presença, Senhor, possa estar no nosso relacionamento. Que a tua presença, Senhor Jesus, possa estar no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Que a tua presença, Senhor, possa nos acompanhar verdadeiramente. Que nós possamos começar a sacrificar, Senhor, o nosso eu, Pai, o nosso ego, a nossa soberba, Senhor Jesus, a nossa arrogância, Senhor. Quantas vezes nós somos arrogantes, Pai, com os nossos próximos, Senhor. Somos arrogantes, Senhor, dentro da nossa casa. Somos arrogantes, Senhor, dentro da igreja, dentro da tua casa. Nós achamos, Senhor, que somos donos, Pai, da razão, Senhor Jesus. E nos perdemos, Pai, no meio do caminho. E nos perdemos, Senhor, no meio, Pai, da nossa jornada cristã, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Deus, a derramar, Senhor, a nossa vida, Senhor, a entregar, Senhor, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, diante da tua presença. Nos ajuda, Senhor, a entender, Senhor, o propósito do teu evangelho. Nos ajuda a entender, Senhor Jesus Cristo, o que é servir ao Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, o que é amar o próximo. Nos ajuda a entender, Senhor, a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender, Senhor, o teu evangelho, Senhor, verdadeiramente, Pai, a tua palavra, Senhor, genuína, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, porque quando nós batemos, Senhor Jesus, de frente com os problemas, de frente com a dificuldade, que nós possamos, Senhor, lembrar, meu Deus, que o Senhor está conosco, que a tua presença é tudo, Senhor. Às vezes, Senhor, nós achamos, Deus, que o dinheiro, nós achamos, Senhor, que tanta coisa resolve as nossas vidas. Nós queremos, Pai, resolver, Senhor, com dinheiro, Senhor, nós queremos resolver, Pai, com falsa alegria, Senhor, talvez nós queremos preencher um vazio, Deus, que só o Senhor preenche, Deus, e não conseguimos, Pai, nos encontrar. Às vezes, Senhor, preenchemos simplesmente, Deus, por 2 horas, Pai, e nós não conseguimos, Senhor Jesus querido, te buscar, Senhor, de todo o nosso coração. Ou eu quero te dizer essa noite que, se você sair daqui hoje entendendo que a presença de Jesus é tudo, em mim, em sua vida, dentro da sua casa, você pode ter a certeza que os teus caminhos não serão mais o mesmo, porque a tua vida não será mais a mesma, porque a presença de Jesus não pode faltar. Pode faltar tudo em nossa vida, pode faltar no dinheiro, pode faltar no pão, pode faltar no alimento, pode faltar no que for, mas a presença de Jesus estiver em nossas vidas, nada nos fará falta. A presença de Jesus preenche tudo. A presença de Jesus preenche a alegria, preenche o vazio da alma, nos traz alegria verdadeira. Entenda isso, sai daqui hoje com esse entendimento e comece a colocar a sua vida na direção do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Aplauda o Senhor Jesus. Ele não estava aqui no início do culto, a palavra que eu li. E exatamente o que ele pregou, basicamente, foi aquilo que eu falei no começo. Nós temos que sair daqui hoje entendendo que temos que nos alimentar de Deus a todo instante. Sem a presença dele, não tem como nós vivermos. O Jonathan, quando estava louvando, ele disse uma coisa aqui: cuide do que é de Deus, que Deus cuida do que é seu. Cuide dos afazeres, daquilo que você tem que fazer para Deus. Quer cuidar de Deus, levar a palavra, vir à igreja. Vir à igreja não é basicamente fazer aquilo que é de Deus. O seu trabalho, pregue o evangelho. Se você tem Cristo, tem Cristo. Se você tem Cristo dentro de você, espalhe Cristo, como o Bruno bem disse aqui. Espalhe Deus, espalhe Cristo. Não tome Cristo só para você. Se você come desse pão que te dá vida, dá esse pão também para outras pessoas. Se você se alimenta desta vida, dê vida também às outras pessoas. O verdadeiro sentido do Evangelho é isso. Nós temos que entender. E para fazer tudo isso, nós temos que ter a presença. Então vamos
Vamos sair daqui nessa noite sabendo que todo instante, todos os momentos da nossa vida, nós temos que estar com a presença de Deus em nós. Se em algum momento da sua vida você perceber que você está se afastando de Deus, porque Deus nunca se afasta de você. Se você perceber isso, corra para os braços do Pai. Não fique um segundo sequer sem a presença de Deus, porque ela que nos faz mover, ela que nos faz andar, ela que nos faz caminhar, ela que nos faz respirar, ela que nos faz pensar, ela que nos faz fazer tudo. É a presença de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe Bruno, Jonathan. E o próximo Quinta Jovem será dia 3 de novembro. Provavelmente será um outro culto. Se for um debate também, a gente vai anunciando no Facebook da igreja. Eu gostaria de pedir a vocês que sempre estão vindo, quando a gente colocar no Facebook, a gente sempre coloca na semana do Quinta Jovem. Se vocês puderem entrar lá na igreja e compartilharem, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas veem a divulgação desse trabalho. Amém? Convide seus amigos, convide seus parceiros de trabalho, as pessoas que você acha que precisa e depende de uma palavra de Deus. Porque nós fazemos esse culto bem dinâmico para isso, é louvor e palavra. Porque a gente quer que a pessoa tenha o máximo de atenção possível naquilo que Deus tem para falar com ela. Amém? Convide mais alguém, traga mais alguém, traga uma pessoa que você sabe que necessita. Amém? Deus abençoe. Vamos terminar. Deixa eu chamar aqui alguém para orar. Vou chamar o reverendo aí, que nos presenteia com sua presença. Vem cá, Tiago. Reverendo, você viu? Tem que dar uma moral pro cara que tá com a noiva do lado.